Bem, vamos fazer agora a nossa sessão de defesa, banca de defesa de TCC 2, trabalho de conclusão de curso 2, com o título Desenvolvimento de um sistema de apoio para a gestão de solicitações de aulas práticas na UFRA Campus Paragominas. Esse trabalho é orientado pelo professor Dr. Fabrício Araújo e os discentes Iago Colares e Renato Silva estão defendendo agora o trabalho deles. A banca já tem o trabalho escrito, já avaliou e agora vai ser a avaliação da apresentação deles. Lá na banca estamos eu, professor Marcos, e o professor Vitor Benedito. E a partir de agora, Iago e Renato, vocês têm, são 8h15, vocês têm até 30 minutos para a apresentação de vocês. Boa apresentação. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que nos assistem aqui, né? Eu me chamo Renato, minha dupla é composta aí pelo Iago Colares, né? A gente é estudante do curso de Sistema de Informação da UFRA Campus Paragominas. Hoje a gente vai apresentar nosso trabalho de conclusão do curso, né, que tem como tema desenvolvimento de um sistema de apoio para a gestão de solicitações de aulas práticas na UFRA Campus Paragominas, né? Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença da banca, né, nossa banca avaliadora, composta aí pelo professor Marcos e pelo professor Victor Benedito, e ao nosso orientador, doutor Fabrício, né, que nos orientou até chegarmos aqui. E a todos que estão acompanhando aqui a banca também. A proposta do nosso trabalho ela surgiu a partir da necessidade observada no dia a dia da UFRA, né? Então, a nossa introdução aqui, a gente já começa aqui pontuando que aulas práticas são essenciais para complementar o ensino teórico. Então, partindo desse pressuposto, a gente já começa a analisar o impacto que uma aula prática tem na formação do aluno. Então, o aluno hoje ele precisa ter aulas práticas ali para poder desenvolver melhor o seu conhecimento durante o andamento do curso, né? E na UFRA, o processo de solicitação atualmente ele é manual e burocrático, né? Como a gente consegue ver aqui na figura 1, o modelo de requerimento utilizado atualmente, a gente tem esse formulário aqui, que é um PDF que é impresso, né, para solicitação, onde a gente tem aí os preenchimentos dos solicitantes, das disciplinas contempladas, das turmas, número de alunos, carga horária, locais e datas, roteiro de viagem. Então, temos aqui também o local, o roteiro da viagem, né, os recursos que vão ser necessários, a anuência dos professores, o análise e parecer da coordenação do curso e o análise e parecer da gerência acadêmica. Então, é um documento que ele o processo fica complexo por ser um documento físico, né? Então, o preenchimento dele se torna burocrático, né? Então, a gente tem um processo lento e que passa por vários setores aí até ter a sua completude, né? Este projeto propõe a criação de um sistema web para auxiliar na resolução desse problema. Pode seguir aí. Então, construindo aqui nossa problematização, a gente percebeu que, né, segundo a autora aí do nosso referencial teórico, a Lígia Tiagua, a implantação de tecnologias e sistemas de informação adequados permite a redução significativa de custos, tempo e consumo de materiais. Então, como a gente consegue ver aqui na figura 2, o fluxo de solicitação de uma aula prática, né? Então, começa aqui com o preenchimento de um formulário, né? E esse formulário, para quem não conhece aí o processo atualmente de requerimento de uma aula prática, esse formulário, você precisa já preencher nele ali o professor que vai ser contemplado também com a aula desse dia, né? Então, o professor precisa autorizar que o requerente utilize a aula dele naquele dia para ele conseguir executar essa aula prática, né? Que normalmente é fora do campus da UFRA Paragominas. Então, ele aguarda a anuência desses professores. Se o professor libera a aula para ele, beleza, ele segue e envia para a coordenação. Se não, ele tem que voltar a realizar ajustes e depois voltar a preenchimento do formulário de novo, iniciar o processo de novo. Se aprovado, é enviado à coordenação, a coordenação revisa, né? Se a coordenação não concordar com algum ponto ali do que está solicitado, é reprovado e volta lá para os reajustes e preenchimento do formulário novamente. Se for aprovado, vai mais uma vez para a gerência acadêmica, que revisa novamente. Se não for aprovado, volta para realizar ajustes novamente, depois preenche outro formulário novamente para poder seguir o mesmo fluxo de novo. Se sim,
Se for aprovado pela gerência ali na última instância, aí a gente tem a aprovação da aula prática. Então a gente vê que o processo é longo, é um processo burocrático, né? E a gente trabalha principalmente diante das seguintes problemáticas. O professor hoje ele não consegue ter acompanhamento do status, né? Então ele começa o requerente ali, né? Ele quando ele inicia o processo desse formulário, o formulário vai passando pela coordenação, vai passando por várias pessoas e ele não tem uma atualização real ali do status desse requerimento, né? E o excesso de burocracia também, outro ponto, é muito burocrático o processo, né? Muito preenchimento, muita assinatura, tem a lista de alunos que precisa ser preenchida e anexada, se houver qualquer erro, e a gente acaba tendo o risco também de extravio de documentos. Se o documento for perdido, precisa ser iniciado novamente o processo. Temos também a falta de rastreabilidade e transparência, né? O armazenamento desse tipo de material físico, né? Ou que não tem ali um banco de dados ali para guardar isso, acaba sendo perigoso a gente ter a perda desse material. Pode seguir aí. E aí, diante dessas problemáticas apresentadas, a gente desenvolve nossos objetivos, que é para nos guiar no desenvolvimento desse trabalho. E nosso objetivo geral é desenvolver um sistema web para gestão de solicitações de aulas práticas na universidade, para otimizar o fluxo de solicitações, proporcionando uma interface intuitiva para os usuários, melhorando assim a eficiência do processo de aprovação e alocação de recursos para as aulas práticas. E aí, para a gente alcançar esse objetivo geral, a gente destrinchou ele em vários objetivos específicos para a gente conseguir alcançar esse objetivo geral por partes. Então, inicialmente, analisar o processo atual de solicitação de aulas práticas e suas principais falhas, levantar os requisitos do sistema junto à vice-diretora do campus, propor um modelo de sistema web com funcionalidades e fluxos definidos, desenvolver o back-end com Node.js e TypeScript, integrando com PostgreSQL, criar o front-end com React, focando em usabilidade e responsividade, e projetar o banco de dados para organizar as informações do processo. E como último tópico, testar e validar, que é onde finalizei nosso objetivo principal, testar e validar o sistema com usuários simulados. Então, a gente chega ali no ponto final, já com o sistema pronto, e a gente simula a criação de professores para a gente testar se o sistema já funciona de uma forma adequada. Pode seguir aí. E no que se justifica o nosso trabalho, né? O sistema, se bem feito, né, se a gente alcançado o objetivo, o sistema vai contribuir para tornar o processo mais eficiente e organizado, né? A evolução vai reduzir o trabalho e os erros causados pela execução manual, vai promover transparência e centralização das informações, e inicia também, né, a digitalização dos processos administrativos da UFRA, porque pensem, acho que a questão também a gente pensa da seguinte forma: a gente tem um curso hoje que tem muito potencial, que é o curso de Sistema de Informação dentro da UFRA, né? E aí às vezes os alunos têm esse medo de buscar o desenvolvimento, de seguir para essa área, porque é uma área, digamos, mais complicada de se firmar. Mas aí dentro da UFRA a gente consegue trabalhar dentro da universidade, na nossa própria universidade, setores que precisam dessa digitalização, como é esse processo da UFRA que ocorre hoje. Então, é um start também para que a gente tenha uma integração tecnológica melhor dentro do campus ali. Pode seguir aí. E aí, para a gente construir embasamento teórico para produzir esse trabalho, a gente estudou ali sistema de informação, né, em processos acadêmicos, inclusive a gente não encontrou muitos, tá? Entre eles destacavam-se os sistemas de informação aplicados à educação, né, que a gente encontrou alguns voltados especificamente para isso. O desenvolvimento web, porque a gente precisava entender como funcionava e o que melhor se aplicaria de desenvolvimento dentro do que a gente precisava desenvolver, que era esse sistema de aulas práticas. As metodologias ágeis, que a gente percebe que o tempo não era muito longo, então a gente decide escolher metodologias ágeis que a gente consegue ter um processo mais maleável de estruturação, de modulação, que a gente consiga fazer sprints e retorne nessas sprints novamente. Banco de dados, que a gente precisou também analisar se o Postgre ele era o mais bem aplicado para esse projeto, e o paradigma de programação orientada a objetos, né, com a nossa modularização ali e utilização de entidades e classes. Pode seguir. Boa noite, eu sou o Iago Colares. Vou dar continuidade aqui falando sobre materiais e métodos. Neste materiais e métodos,
vamos falar sobre os tópicos ferramentas utilizadas, metodologia de desenvolvimento e abordagem técnica. As ferramentas utilizadas foram o Figma, o VS Code, o Node.js, o Express, o React, o PostgreSQL e o GitHub. Vou falar um pouco mais focado nelas agora. No Figma, utilizamos ele para criar aí protótipos, né, de interfaces, na qual ele foi essencial para poder vermos como ficaria o nosso sistema, visualmente falando, antes de codificarmos. O VS Code foi o nosso ambiente de desenvolvimento, né, ao qual integramos diversas extensões, ferramentas, no qual nos ajudou a codificarmos e organizarmos nossos arquivos, né, de desenvolvimento. O Node.js e o Express utilizamos, né, conforme na figura abaixo mostra, a estrutura do back-end e gerenciamento de rotas, né, para poder a nossa API, para estruturarmos em módulos e criarmos as rotas bem definidas e utilizamos aí os middlewares e afins, como demonstra no arquivo, na figura 5 abaixo. E o React, a ferramenta React, na qual utilizamos para criar aí o nosso front-end, na qual nos ajudou a modularizar os componentes, na qual pudéssemos reutilizá-los em diferentes partes do código e dando aí uma arquitetura clara e bem responsiva para o nosso front-end. O ferramenta PostgreSQL para o nosso banco de dados, utilizamos ela aí para poder facilitar a nossa organização de tabelas relacionais, o nosso código, o nosso banco de dados, para poder termos uma comunicação boa e eficiente web, junto com o Node e o TypeScript e o Express. E a nossa ferramenta Git e GitHub utilizamos para o controle de versão de código, né, na qual utilizamos aqui também as extensões para o VS Code, na qual podemos ali fazer a integração com o GitHub, um repositório, e o versionamento de código através dessa ferramenta, né? Ok, partindo agora para a metodologia de desenvolvimento, na qual adotamos aí o modelo interativo incremental com as práticas ágeis e priorizando aí entregas frequentes e flexibilizando aí flexibilizando aí os entregáveis e as alterações. Como podemos ver aqui na figura 9, utilizamos o quadro Kanban para organizar nossas ideias e as tarefas em partes pequenas entregáveis. Aí utilizamos os quadros para fazer, em andamento, fase de teste concluída, na qual nos flexibilizou podermos utilizar os cartões para, conforme a flexibilidade, conforme o andar do código, podemos aí fazer uma flexibilização de podemos voltar esse cartão para fazer, pois precisa de uma alteração e etc. Facilitando assim o nosso desenvolvimento. A abordagem técnica, na qual seguimos aí com boas práticas, garantindo a modularidade, segurança e escalabilidade do nosso projeto. Utilizamos programação orientada a objeto, o TypeScript, o Express e o TypeORM. A programação orientada a objeto, como podemos ver na figura 10 abaixo, utilizamos aí para modularizar e reaproveitar o nosso código, né, que que foi feito na linguagem TypeScript, na qual ela é fortemente tipada, na qual nos dá uma maior segurança e uma clareza melhor no código antes de ser buildado. Aqui também utilizamos o Express e o TypeORM, na qual nos deu uma estrutura clara, onde pudéssemos fazer as migrações automáticas para o banco de dados, na qual pudéssemos mapear as entidades, né, que criássemos no back-end para estruturar tudo certinho e correto. Na figura 13, podemos visualizar ali
o arquivo de configuração do type ORM inicializando juntamente com o arquivo app sendo inicializado o servidor. Ok, partindo para os resultados, nós iremos agora apresentar o nosso sistema rodando localmente, na qual iremos apresentar o front, e iremos falar um pouquinho sobre o nível de acesso e iremos fazer o cadastro de requerimentos e aprovação de requerimentos, onde iremos fazer o teste e as validações do nosso sistema. Ok, aqui estamos no nosso sistema, na qual nós decidimos fazer baseado com algumas características da UFRA, né, com as cores, alguns temas e principalmente o SIGA, né, uma identificação ali com o sistema de login. Ok, iremos agora fazer a utilização do nosso sistema com o cadastro com usuário e senha de um solicitante, na qual utilizaremos o solicitante Fabrício Araújo. E aqui adentramos já no nosso sistema, na qual aqui temos a tela Home. A tela Home aqui ela vai ser identificada por com o nível de usuário, né, na qual ele vai ter os botões novo requerimento, os meus requerimentos, na qual vai ter também a sidebar para poder visualizar ali o calendário e o requerimento, que é a mesma coisa dos meus requerimentos. Podemos visualizar aqui agora que o calendário, né, para poder visualizarmos o período né, do calendário em si, para poder visualizarmos os requerimentos cadastrados em certo período. E aqui em requerimentos, na qual pode-se dizer os meus requerimentos, é o requerimento do usuário logado atual. Não tem nenhum requerimento, então vamos supor que ele queira criar um novo requerimento. Aqui, o formulário, nós optamos por criar alguns campos conforme descritos no formulário impresso que obtemos com a conversa com a vice-diretora, na qual tiramos ali os nossos requisitos e orientações para então criarmos aqui um formulário intuitivo e objetivo, na qual nós temos aqui o solicitante. Aqui já temos a disciplina do solicitante, na qual colocamos algoritmo, turmas, né? Existe a turma de 2021, 2022, a quantidade de alunos, por exemplo, 10, a carga horária, né, do evento, podemos dizer que seja 40 horas. Aqui selecionaremos um arquivo ficha de alunos, conforme descrito no requerimento original, né? Ele fala sobre a questão de uma inserção de um arquivo com os cadastros com informações dos alunos essenciais para a utilização. Aqui em locais e datas será o local e a data do evento, a qual irá ser feito, né? Por exemplo, podemos pôr do dia 10 até o dia 11, por exemplo. Vamos dizer que sejam 10 quilômetros, né, da cidade até a UFRA. Podemos também... E aqui temos o roteiro da viagem, na qual o roteiro da viagem vai ser do dia inicial até o dia final. Aqui eu só vou fazer um preenchimento para não tomar muito tempo. Mas isso aqui seria seguindo os horários de cada ponto da viagem. Não importa se for 10 dias, 5 dias, cada dia vai ter que ter uma data, a origem, o destino, para poder saberem certinho para onde está indo, conforme foi solicitado no requerimento, né? Ok? E aqui nós temos algumas outras informações, alguns outros campos, no qual faremos o preenchimento. Tudo certinho, existe uma balsa, não sei, às vezes não, pedágio. Aqui em recursos necessários nós temos já pré-cadastrado recursos, na qual temos almoço, café, se for um dia, talvez o jantar, dependendo do horário, etc. A quantidade de pessoas, como descrito lá em cima, e a quantidade de dias, vamos supor que seja um. O nome do professor anuente. Essa aqui, se o requerimento foi para o dia 10 até o dia 11, podemos perceber então que talvez possa existir uma aula ali de um professor que possa pegar essa disciplina, então
acaba que tem que ter essa anuência. Então, vamos dizer que seja no dia 10. Temos uma aula de programação do professor Asaf Colares. Aí temos que pôr o horário dessa aula. E assim finaliza-se o nosso requerimento. Cadastrou tudo, finalizou, esperou. E agora nós temos o nosso requerimento do professor Fabrício cadastrado aqui e listado. Ok, saindo aqui, nós iremos adentrar com uma conta de um aprovador. Essa conta de aprovador, ele vai poder visualizar todos os requerimentos. O nível de acesso dele, por exemplo, aqui ele não vai poder criar um requerimento, mas ele pode visualizar todos. E como podemos ver, acabamos de criar o requerimento de Fabrício Araújo. E temos aqui então o passo final, que é para a aprovação ou rejeição do nosso requerimento. Como um aprovador, eu vou aqui, posso escrever qualquer coisa, tudo certo com o requerimento, e posso aprovar ou rejeitar. Vamos dizer que eu aprovei. Ok. Como podemos ver, está aprovado. Saindo, beleza, o aprovador ele fez a aprovação. Então o solicitante, ele vai poder visualizar o seu requerimento. Ah, visualizou o requerimento, foi aprovado. Ele não vai poder editar e nem deletar. Ele vai poder visualizar. Ao entrar no campo de visualização, ele vai poder visualizar o requerimento dele por completo, detalhe por detalhe, campo por campo, na qual ele vai poder irá visualizar no final se qual foi o consentimento dado pelo aprovador, sendo aprovado, rejeitado, com uma opinião do porquê se foi aprovado ou do porquê não foi aprovado. Estas são as funcionalidades do nosso sistema, até agora implantados e necessários de acordo com os requisitos. É isso, tá, pessoal? Como vocês puderam ver aí, a nossa proposta, nossos objetivos foram implementados aí conforme a gente colocou ali na iniciação do projeto. E aí a gente abre visão agora para melhorias, né? Então, a gente já, com a base principal da aplicação já implementada e as funcionalidades essenciais testadas, o projeto se encontra em uma fase pronta para evolução contínua. Então, querendo ou não, a gente fazendo os testes simulados ali, já inicialmente, a gente já percebeu a possibilidade de melhoria, né? Então, agora, com o objetivo concluído, né, a gente permanece nessa evolução contínua, né? As próximas sprints serão direcionadas ao refinamento da experiência do usuário, a otimização de performance e a implementação de novas funcionalidades, né? A gente não é nem professor ainda, mas a gente percebeu que tem uma melhoria interessante que é relacionada à anuência, né? Dá uma visão melhor da anuência para o professor mencionado, tá? Então, e essas melhorias, lógico, giraram em torno da necessidade dos usuários reais ali, que são quem está diante do processo ali. Pode seguir aí, Aaron. E aí, nossas considerações finais, né? As tecnologias escolhidas possibilitaram a construção de uma solução moderna, modular e escalável, com potencial de integração a outros sistemas acadêmicos no futuro, né? Então, o sistema tem uma manutenção tranquila, os frameworks, as ferramentas que escolhemos foi pensando também nessa fácil manutenção. A automação do processo de solicitação de aulas práticas representa um avanço significativo na digitalização dos processos administrativos, promovendo transparência, agilidade e organização. E, além disso, o projeto evidencia o impacto positivo que a tecnologia pode proporcionar na otimização de processos, né, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade do ensino na universidade. Quando a gente fala que diretamente com a melhoria da qualidade do ensino na universidade, a gente sai um pouco de falar somente de sistema que apoia o usuário final, e a gente pensa na universidade como um todo, né? Assim como a gente mencionou lá no início, a possibilidade de uma melhor funcionalidade desse sistema de aulas práticas aí, dessa aplicação, pode ser que aumente o número, né, de solicitações de aulas práticas, que são essenciais. A gente sabe que é essencial na formação do aluno. A gente que é aluno de sistemas, quando a gente vai ali para o laboratório, que é a nossa prática, a gente entende que a diferença que faz a aplicação prática de alguma coisa, né? E isso para as disciplinas que necessitam de viagens, se funcionar
perfeitamente, né, e vai funcionar perfeitamente ali o processo, utilizando esse sistema, a gente tem um ganho também de solicitações, a gente tem um ganho de uma boa usabilidade, o que vai evidenciar também, contribuir também na melhoria da qualidade de ensino e de aprendizado para o discente. E é isso, tá, pessoal? Nosso trabalho é esse, as nossas referências aí. Pode passar aí, Iago. Muito obrigado a todos que prestigiaram aqui. Passo a palavra agora aí para o presidente da CETES. Obrigado, parabéns pela apresentação, meninos. Bem, eu quero já chamar a primeira contribuição, primeiro momento de arguição da banca de vocês, que é o professor Vitor Benedito, que vai agora abrir sua câmera e já pegar a palavra. Pronto? Obrigado, professor Vitor. Pode assumir a palavra aí. Obrigado, professor Marcos. Obrigado aos meninos também, professor Fabrício, pelo convite. Parabéns, meninos, pelo trabalho, tá? Mais uma vez, né, mais um trabalho que tem esse intuito, né, de melhorar a vida do campus, né, a vida da universidade, desde, né, burocratizando, né, esses processos que às vezes atrasam várias situações, né, no cotidiano da vida acadêmica lá. Eu gostei bastante do trabalho, tá? A interface ficou muito boa. A demonstração deu para ver, né, que o sistema está bem robusto, preparado para o que se propõe, né? Que é para facilitar essas solicitações de aulas práticas. Eu tinha algumas dúvidas aqui, só que umas foram sanadas já na apresentação. Essa questão dos requisitos que foram levantados, né, somente com a vice-diretora, vocês tiveram algum outro processo de fazer um levantamento com os outros stakeholders, né, que seriam, acho que os professores, né, que vão utilizar a plataforma? Vocês tiveram a oportunidade de fazer um levantamento de requisitos com eles ou não? Não, boa noite, professor. Boa noite. Não, professor, a gente não necessariamente, quando a gente teve essa reunião ali com a vice-diretora, a gente teve uma clareza do que seria necessário, né? A gente levantou os requisitos com ela ali, do que ela nos passou. E aí, quando você fala dos outros stakeholders, a nossa proposta ao final do projeto, a gente faria testes simulados, como se fôssemos professores, e aí, numa evolução desse projeto, a gente a testar ele ali com os usuários finais que utilizam eles ali. Mas a proposta mesmo era criar ele ali a partir do que a vice-diretora nos passou ali como requisito. A gente teve ali também um pouco do feedback do nosso orientador, do professor Fabrício, mas é o que a gente utilizou mesmo para ter embasamento de processo. Mas eu pensei também nisso, né, que como o Fabrício também é professor, ele poderia estar direcionar também o trabalho aí, mas seria interessante, mas vocês já responderam justamente, era essa a minha maior dúvida em relação ao sistema. Porque assim, a gente quando está programando, né, tá ali no nosso computador, mexendo, tem uma ideia, tudo. Só que quando a gente vai lá para o operacional, né, que é o usuário que de fato vai utilizar o sistema, eles conseguem achar, né, brechas ali, digamos assim, problemas que a gente não percebe, né, quando está desenvolvendo. Então, mas como já está programado, né, que vocês colocaram, tá perfeito, tá ótimo, né? Tem que fazer essa validação com o usuário final. E eu acho que da minha parte em relação ao trabalho de vocês era isso, tá? Não, algumas coisas no texto eu já deixei lá, então vou enviar para vocês. Coisas básicas, assim, não é tão relevantes. E da minha parte seria isso. Mais uma vez, parabéns, tá, pelo trabalho. Obrigado, professor. Obrigado, professor Vitor. Fabrício, eu já estou me chamando aqui, já que a gente está na reta final já. Pô, fica à vontade. Estou fazendo uma chamada recursiva, eu me chamando. Bem, parabéns. Mais uma vez, como o Vitor falou, é muito legal ver aplicações práticas.
essa é uma demanda, talvez as pessoas não saibam, né, mas essa é uma demanda do nosso campus. Assim como foi o sistema da biblioteca, de armazenamento e gestão dos TCCs, de sistema de formação para a UFRA, mas essa questão de estágio é porque nos cursos da noite a gente não é muito afetado por isso. O que acontece? Os cursos do dia na UFRA, que são de agrárias, as aulas práticas deles não são na UFRA, são nas fazendas. Então, eles viajam. E cada vez que eles precisam viajar para essas aulas práticas, envolve um monte de gente. Se eu vou para a aula prática do professor A, os alunos das aulas dos outros professores têm que liberar. Os professores que vão também dar aula naquele dia têm que liberar, têm que dar essa anuência. Eu vou passar 3 dias com os alunos lá na escola da UFRA, que é em Igarapé-Açu. Eu tenho que procurar, eu tenho que me planejar, preencher esse formulário manual, e aí depois, o Camelo que fez agronomia sabe como é. Aí eu tenho que ir atrás desses professores que vão perder a aula para os meus alunos irem para a aula prática, eu tenho que dar um papel para eles assinarem, tudo manual, né? Então, isso é um processo que para quem está na gestão disso, que é a nossa vice-direção que faz, que é a gerência acadêmica, isso é um inferno para eles. Então, vocês pegaram um problema e estão levando uma solução tecnológica que vai trazer agilidade, gestão, melhoria e um incremento, né, da própria gestão dessas aulas práticas, que não afeta muito a gente, mas afeta metade dos cursos da UFRA de Paragominas. E assim, todos os campos da UFRA têm o mesmo problema, porque todos têm agrárias, todos os cursos, os campi da UFRA têm ciências agrárias e as aulas práticas são fora. Então, esse é um problema real, que é um problema que precisa ser solucionado, e quem melhor do que os alunos de sistema de formação para levar uma solução tecnológica. Então, o trabalho de vocês conseguiu pegar um problema real, propor uma metodologia, trazer uma solução e resolver alcançar os objetivos. Vocês tinham lá no início um objetivo geral e vários objetivos específicos. Quando a gente chega no final do trabalho, a gente vai olhar, aqueles objetivos lá foram alcançados? Esse aqui foi, esse aqui foi, esse aqui foi. Ou todos os objetivos propostos foram alcançados com aquela metodologia proposta. Então, isso é quando um trabalho alcançou a sua hipótese e validou a sua hipótese. Então, a minha hipótese é, eu tenho uma solução para esse problema que existe. Aí eu faço os experimentos, proponho o método. No final, eu testo. Deu certo, validei, a minha hipótese foi confirmada? Foi. Vou registrar. E aí, a partir do momento que eu registro, eu vou poder utilizar como uma solução escalável. Várias pessoas vão poder utilizar essa solução. Então, vocês estão de parabéns por ter trazido um trabalho que pega um problema, propuseram um método, que é um método de construção de software, é um método de engenharia de software, de desenvolvimento de aplicação, ágil, rápido, não é aquela engenharia de software pesada, antiga, é um desenvolvimento de software mais moderno, mais funcional, mais eficiente, mais enxuto, e agora do ponto de vista, o enxuto aqui é um elogio dessa vez, que valeu demais. Vocês utilizaram várias ferramentas que mostram que vocês estão chegando ao final do curso de vocês sabendo utilizar ferramentas atuais, modernas de desenvolvimento. Pegaram o Figma, o VS Code, o Node, o React, o Postgre como banco de dados, o Git, o GitHub, o Express, usaram a linguagem TypeScript, o Scrum, Kanban, e conseguiram construir back-end e front-end e demonstraram aqui a utilização dele. Eu achei super legal, assim como na apresentação anterior, a apresentação ela ser prática. Olha, abri aqui a minha tela, está aqui funcionando, tempo real. Não é só print. O negócio funciona, existe. Né? Então, isso aí é muito legal, porque o cara que está vendo aqui vê assim, não, pô, isso, não é um print, isso está funcionando mesmo, em tempo real eu estou apresentando. Então, isso foi muito legal. E por isso que eu quero dar o trabalho. Todas as coisas que eu anotei aqui para perguntar, vocês já responderam. Eu anotei, eu quero ver os trabalhos futuros, o que vocês podem trazer de melhoria? Vocês já foram falando. Melhorias que precisam alcançar tudinho. Obviamente, agora ele vai ser posto em produção, vai estar em uso.
e aí, com o uso, vai vir um feedback dizendo, precisa melhorar isso, normal, mas para o TCC isso não tem nenhuma implicação. A implicação é o TCC está trazendo o produto que vocês projetaram lá em TCC1. Então, vocês trouxeram. Eles estão entregando agora o produto final, juntamente com a documentação completa, que é o manuscrito de vocês. Então, está ali tudinho. Então, para mim, o trabalho de vocês está impecável. Tá? Além do texto que está bem escrito, está coeso, está completo, não está faltando nada na parte teórica, as conclusões, a fase de melhorias, a descrição de todas as ferramentas que vocês utilizaram. Tá? A gente viu isso lá em TCC1, era um negócio só assim, olha, vamos usar isso aqui e vamos fazer, mas no 2 é que a gente vê, será que faz mesmo? O TCC2 é o vamos ver. TCC1 eu faço o projeto, estabeleço minha teoria, a minha proposta de solução a partir de uma metodologia e um cronograma. No 2, vocês vão dizer, vamos ver se aquilo que eu propus, se a minha hipótese vai ser validada. E aí vocês chegaram aqui e validaram a proposta. Na hora que vocês abrem e mostram o sistema funcionando, né, isso para nós que estamos na banca é o fechamento. O manuscrito está aqui, está tudo certinho. Agora eles mostram aqui, apresentam e fecham com a aplicação funcionando. Isso aqui nota de grande valor para quem está nessa avaliação. Tá bom? Então, as minhas considerações são essas, não tenho pergunta. Para mim, a apresentação de vocês foi suficiente para tirar as dúvidas, eventuais dúvidas que tinham no manuscrito. Então, eu estou satisfeito com a apresentação e agora eu quero pedir licença de todos vocês para que a gente reúna em outra sala para fazer a deliberação. Tá bom? Obrigado, professor. Tem um pouquinho. Ok. Vamos de volta, pode ligar as câmeras aí. Depois que a gente fechar a sessão de hoje, eu peço que todo mundo que tem câmera ligue aí, que a gente vai fazer um mosaico final, tá? Uma fotozona final de todo mundo. Bem, então vamos lá. A nossa última defesa da noite de hoje, desenvolvimento de um sistema de apoio para a gestão de solicitações de aulas práticas na UFRA Campus Paragominas, defendida pelo Iago Colares e pelo Renato Silva, orientados pelo professor Fabrício Araújo. Esse trabalho foi julgado insuficiente, mas... Não, brincadeira. Vocês foram considerados pela banca aprovados em TCC2 com a nota 10. Bom? Então, agora, as palmas é a hora que o pessoal comemora com as carinhas e palminhas. Parabéns para vocês. E agora a palavra para o orientador, vai ser o primeiro a fazer os comentários e considerações sobre o trabalho. Bom, parabéns, pessoal. Apesar aí das pedras ao longo do caminho, deu tudo certo. Então, esse trabalho, a ideia surgiu, é um trabalho da direção, né, que requisitou e é uma dor mesmo. Então, a gente está muito ansioso para colocar o trabalho no ar. Também esse trabalho foi fruto do grande esforço dos dois. Eu também tive pouca interação no desenvolvimento, eles que definiram, eles que reuniram com a Lilian para fazer os requisitos. Eu acho que eu tive uma reunião inicial só com ela para apresentar os alunos, né? Depois eles foram correr atrás. E aí eu fui acompanhando, mas também muito do esforço deles, então vocês estão de parabéns com isso. O manuscrito também eu revisei acho que uma ou duas vezes só, né? Assim, nos 45 do segundo tempo, mas deu tudo certo. Então, eu queria dizer que foi uma satisfação orientar vocês e a gente vai fazer tudo que a banca pediu. E mais uma vez, parabéns, meninos. Parabéns. Com a palavra a vocês, Iago e Renato, para as considerações finais.
Inicialmente, aqui, agradecimento ao nosso orientador, professor Fabrício, porque ele trouxe ali a dor da diretora para a gente, a ideia, e aí isso é muito importante para a gente começar ali a trabalhar em cima do projeto. Agradeço aos presentes aqui da banca, né, que avaliaram o nosso trabalho, pelos elogios. Agradeço aí a todos que contribuíram também com a gente no processo, né, tanto com conhecimento, quanto com incentivo, né. E é isso, agradecer mesmo e tendo a noção, né, que, assim como foi mencionado já, temos melhorias para implementar, né, e vamos seguir nesse propósito aí. Mas muito obrigado aí, principalmente ao professor Fabrício, e é isso, obrigado. E a Ah, meu parceiro também, Iago Colares. boa noite. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e segundo agradecer ao professor Fabrício Araújo, que estávamos sem ideia e ele nos apresentou esta. Quero agradecer ao meu amigo Renato, que sem ele não teria feito o TCC. E quero agradecer a minha família também, que me ajudou bastante, me incentivando e apoiando em tudo. E obrigado a todos, a banca, obrigado a todos os presentes que visualizaram nossa apresentação aí, puderam ver nosso trabalho. Agradeço a todos, muito obrigado. Boa noite para todos. Muito bom.